da temática, a gente cita a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que caracteriza essa população como um grupo em situação de pobreza extrema, com vínculos familiares interrompidos, fragilizados e sem uma moradia convencional. Então, eles vão fazer a utilização de espaços públicos para ter uma habitação. A partir disso, surgem preconceitos, estigmas, principalmente por eles serem vistos como sujos, preguiçosos, vagabundos e entre outros. A partir disso, nosso projeto tem como foco o bairro Vila Operária, em Itajaí, Santa Catarina, que tem como estrutura praças coletivas, centros religiosos, comércio reduzido. Então, ele é um bairro residencial que tem uma população muito unida que reside no local há vários anos. Na parte de saúde, ele vai ter o CAPS 1, com foco infanto-juvenil, o CAPS 2, com foco adulto, uma unidade básica de saúde e o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPS AD. O CAPS AD, desde que foi instaurado, é responsável por proporcionar assistência social a moradores de rua e dependentes químicos, e a partir disso ele tem disponibilizado café da manhã para a população de moradores de rua da localidade, além de outros serviços. Por outro lado, a assistência ofertada pelo CAPS AD tem gerado certas reclamações, pois conforme os residentes desse bairro, ocorreu um aumento da criminalidade após a oferta desse café da manhã. Existe uma visível dependência dos moradores de rua, que eles buscam essa assistência, essa segurança do alimento, e por conta disso, eles permanecem por um período mais prolongado no bairro Vila Operária. Por outro lado, a vizinhança ligou esse fato com a criminalidade, as perdas materiais, o medo que se instaurou e até um sofrimento psíquico por conta da situação. A partir de Matos e Ferreira, vale ressaltar que o processo de acolhida da população em situação de rua geralmente vai visualizá-lo como sujos, loucos, preguiçosos e não adentra a real necessidade dessa população de rua. Então, valida-se a importância de uma inserção social que auxilie no processo de desenvolvimento e desestigmatização da população de rua. As estratégias presentes nesse projeto de intervenção visam o desenvolvimento pessoal dos moradores de rua conforme suas capacidades, para que ocorra uma reintegração social, retirando o preconceito presente entre moradores de rua e os próprios residentes do bairro. Vale ressaltar que esse tipo de assistência, além de dar maior segurança, consegue retirar essa população da margem da sociedade. Olá, meu nome é Camila e eu irei falar sobre a caracterização. Recentemente foi realizado um levantamento de dados no CadÚnico pelo menos 298 pessoas teoricamente recebem o Bolsa Família. 121 possuem trabalho remunerado. Entretanto, no mínimo 389 indivíduos encontram-se em estado de extrema pobreza. Diante dos dados, é nítida a necessidade de assistência social adequada a esses indivíduos. Em 2016, foi instalado o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPS AD, no bairro Vila Operária. Entre as demandas de tal instituição está incluso o desenvolvimento de projetos terapêuticos para as necessidades específicas, como o uso de crack, álcool e outras drogas. O crescimento dessa população se deu de forma conjunta ao aumento de criminalidade presente no bairro. O fato esse que apara a população residente da vila perpetua a ideia vista anteriormente que os moradores de rua estariam ligados a malfeitorias na sociedade. Os relatos de invasões e depredações se tornaram cada vez mais recorrentes, tanto em casas como em comércios e terrenos abandonados, em especial no período noturno. Consequentemente, essa violência recorrente preocupa os moradores. Pensando nessa situação, onde vários moradores da comunidade são envolvidos no problema, se faz necessário uma abordagem psicossocial com o auxílio do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, onde o psicólogo, junto ao assistente social, passa a trabalhar de forma grupal com os indivíduos envolvidos na situação. É importante ressaltar que a administração resolutiva deve observar demandas requeridas pela população e não apenas o que se padroniza como necessário. O serviço social oferecido pelo CAPS AD é útil para sanar necessidades primárias, como a alimentação, mas não retira os condicionamentos da realidade. Por conta disso, se faz necessário o contato de avaliação e entendimento dessa população para poder adentrar
em soluções cabíveis. Diante do atual cenário, trazemos como proposta de intervenção a possibilidade de ofertar um espaço de escuta e atendimento às demandas tanto da população de rua quanto da população residente do bairro. Os nossos objetivos específicos são realizar a escuta e acolhida às necessidades da população de rua, buscando a reintegração social, analisar os relatos dos moradores visando a compreensão da visão da população domiciliada e formular atividades no centro de conveniência comum do bairro que auxiliem na resolução das problemáticas citadas por ambas as partes. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Carolina e agora eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. É preciso considerar, em primeiro lugar, o que leva um indivíduo a estar em situação de rua, seja o rompimento de vínculos afetivos e familiares, ou problemas psicológicos, ou abandono ou morte de algum ente querido, a falta de um núcleo familiar, a situação econômica que pode estar resultando da perda de emprego ou a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Isso tudo pode acabar gerando no sujeito a necessidade de se colocar nesse cenário de situação de rua. E sendo assim, a gente deve considerar que a pessoa moradora de rua está em uma situação de vulnerabilidade afetiva e social extrema, além de não estar inserida economicamente na sociedade. Além disso, existem também aquelas pessoas que, devido às situações domésticas, preferiram não permanecer em casa, como nos casos de violência doméstica ou a falta de dinheiro para estar auxiliando nas despesas de casa. E além desses, também tem usuários de droga e aqueles que, por estarem sob o controle da família ou de alguma instituição, optam por morar na rua. Ainda temos também os migrantes e os ex-detentos, que formam uma parcela de indivíduos que, em muitos casos, não conseguem estar se integrando ou reintegrando na sociedade. Além disso, a gente também deve observar o que pensa o senso comum sobre a população que está em situação de rua. Nós encontramos no site do Dicionário Informal definições de vários usuários da plataforma que falam que normalmente os moradores de rua são indivíduos em situações de extrema carência material e desprovidos de residência. A gente tem um exemplo da descrição aqui de um autor que não foi identificado. Ele diz que o morador de rua é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que por alguma razão mora nas ruas e becos das cidades em total carência, desprovido de trabalho, segurança e acesso a serviços públicos, muitas vezes marginalizados e excluídos. E agora a gente tem também a definição dos autores do artigo Primeiro Censo dos Moradores de Rua da cidade de São Paulo, Procedimentos Metodológicos e Resultados. Score e Arts, em 2001. Eles afirmam que o termo morador de rua inclui todos os indivíduos que não possuem moradia e passam as suas noites em instituições particulares ou públicas, não destinadas à habitação ou lugares públicos. Analisando tanto as concepções científicas quanto as comuns, é possível afirmar que há um consenso entre o senso comum e o meio acadêmico no que diz respeito aos moradores de rua. E agora, com a leitura dessa citação de Lessing, nós percebemos a importância do ato de trabalhar para as pessoas, que são seres sociais e políticos. Mas é notório que não há um alto indício de inclusão dos moradores de rua no mercado de trabalho, que é o que promove as relações sociais dedicadas a formar os bens necessários à convivência humana. E é importante entender, além disso, que o trabalho não resume a existência do sujeito. Ele deve ser visto como a parte de um conjunto que forma as relações sociais. E o convívio social entre as pessoas envolve uma série de atividades que desenvolvem essa relação entre cada um. E essas relações estão, em muitos casos, associadas ao trabalho.
Além disso, também tem o trabalho informal, que hoje é um componente participativo da economia e do mercado de trabalho. Mas a pobreza e a exclusão e desigualdade social costumam estar presentes quando a gente trata de empregos informais. Não é incomum que tais formas de se obter sustento sejam vistas como com um olhar preconceituoso sobre elas. E essa condição de desemprego e baixa qualidade de vida afeta muito a situação em que os moradores de rua se encontram, podendo levar a sofrimento psicológico, a baixa autoestima e baixa autonomia. Como proposta de intervenção, a gente separou duas atividades principais para trabalhar junto com esse grupo. A primeira é o Círculo de Cultura. Essa é uma atividade que foi empunhada por Paulo Freire. Ela consiste em os participantes sentarem em formato de roda. O que é interessante é que, como todo mundo está de frente um para si, não se tem aquela ideia de um maior do que o outro. E o psicólogo, ele age nessa intervenção como um mediador, um animador, né? Então, cada participante vai trazer palavras geradoras, que são palavras que descrevem um pouco do dia a dia da pessoa, da ética, da cultura, né, dos seus sonhos, da sua história pregressa. E essas palavras vão se tornar base para uma conversa entre todos os participantes. É interessante que Paulo Freire criou essa atividade para proporcionar uma certa ajuda para adultos que estavam sendo alfabetizados. E até hoje em dia ela ainda é usada não só na educação, mas também na psicologia, justamente por ser uma atividade fácil de ser feita, que não necessita de muito dinheiro investido, não precisa de muitas coisas para realizar ela. E é uma atividade muito interessante porque faz com que as pessoas que estão ali conheçam um pouco mais da história de cada um dos participantes, de cada um dos integrantes. E fazendo isso, a pessoa consegue ter uma noção maior da vida daquela pessoa e a gente consegue começar a gerar uma melhora de vida na comunidade, porque começa a se ter essa identificação com os pares. Então essa é a nossa primeira proposta. A segunda proposta é trabalhar com a economia solidária com os moradores de rua. É interessante porque essa proposta levaria a uma ascensão social, né, visto que seria um trabalho não normativo, vamos colocar assim, né, é um tipo de empresa, de cooperativa, de união de pessoas que não visa uma maximização de lucros, né, mas tudo que eles ganham é repartido entre si, né, e é repartido de formas iguais, não existe um maioral na empresa, assim como na outra também alternativa, a gente achou interessante não colocar essa postura de hierarquia social, né, para trabalhar com esse grupo. O que é interessante também é que na economia solidária as pessoas podem comercializar os seus produtos e também prestação de serviços, então abre uma ampla rede de trabalho que esses moradores poderiam estar ofertando, né? Tanto venda de produtos artesanais ou, né, alimento, alguma coisa assim, e também ofertar serviços. E a nossa ideia era justamente fazer essa ação voltada aqui para o bairro da Vila Operária e talvez conseguir ter essa melhora de vida para as pessoas que estão em situação de rua. Essa forma de trabalho também ela é interessante porque não necessariamente você necessita de um estudo prévio, então você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter uma formação específica em algo. E também ela é muito legal porque ela visa a democratização dos serviços, né? Então, tanto vai trabalhar essa questão da ascensão social, do ganho monetário, como também vai ser uma ação social com os próprios moradores residenciados e também com os de rua. Para a realização das atividades propostas nesse projeto de intervenção, estima-se uma organização quinzenal no período de 30 de 11 de 2021 a 1 de 3 de 2022, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, no bairro Vila Operária. Para a definição de data e horário, é necessário realizar um levantamento de dados, visando que a maior parte dos moradores possam participar, dentre moradores de rua e residentes do bairro. Para essa organização, deve-se haver uma divulgação da roda de conversa inicial,
em comércios do bairro, chamando os moradores domiciliados a participar da vivência junto aos moradores de rua, que vão até o CAPS-AD buscar o café da manhã. Já as oficinas de economia solidária inicialmente precisam de um espaço amplo internamente ao serviço social, para que participantes possam preparar para o atendimento ao público. Por fim, o local de vendas deveria ser transferido para um local com maior visibilidade, onde o atendimento ao público seria iniciado. O espaço de entrada do CAPS-AD ou a praça pública em frente à igreja do bairro seriam boas opções. No decorrer das ações serão realizadas anotações, avaliações e planilhas de controle, durante e após cada uma dos encontros quinzenais. Assim serão acompanhadas as presenças dos participantes, quantas vezes vieram, que serviços receberam e de que forma, para uma análise adequada do desenvolvimento individual de cada participante, bem como sua relação com o grupo. Além disso, as vendas da oficina da economia solidária podem ser contabilizadas para feedback aos atendidos, realizando planilhas e comunicados, além da verba que os mesmos irão receber para a venda de seus serviços. Serão incentivados a continuar ao perceber um maior crescimento comercial e pessoal.